Pode ir? Me sentindo um superstar com esse microfone da Madonna aqui. Gente, bom dia. Meu nome é Maíra. Eu vou falar sobre recrutamento com vocês hoje. Eu sou recrutadora já há alguns anos. Eu sou a pessoa que vocês xingam quando vocês participam do processo seletivo. E eu quero... A forma como eu organizei isso para mostrar para vocês é um pouco da engenharia reversa dos processos seletivos. O que acontece por trás de um processo seletivo, como que é o backstage, os bastidores, né, para vocês entenderem um pouco da lógica reversa para se prepararem também para processos seletivos, né? Eu coloquei aqui as minhas redes sociais, né, o LinkedIn, a principal rede social para recrutamento, para carreira, meu e-mail. Toda a apresentação está aqui nesse link, no QR Code também, então depois vocês conseguem acessar, não precisa tirar foto, não está nada. Eu acho sempre mais fácil compartilhar a apresentação num todo, para todo mundo ter acesso depois, tá? No final, eu coloquei de novo o link. Um pouquinho para me apresentar para vocês. Eu sou formada em letras, né? Eu não tenho uma formação em tecnologia, apesar de amar tecnologia, já vou contar o porquê. Eu sou formada em letras na Unesp, aí eu fiz o mestrado aqui na UFSCar, na Educação Especial, o doutorado também. Fiz parte do doutorado em Estudos de Mulheres e Gênero na Universidade de Granada, na Espanha. E fui professora durante 10 anos antes de entrar em recursos humanos, em recrutamento. Eu sei que parece que eu tenho 25 anos de idade, mas eu já fiz muita coisa na vida. Fui professora durante 10 anos, tanto de inglês, de português, de qualquer outra coisa que surgia também, história da arte, também dava aula. E, em certo momento da minha carreira, eu entendi que eu não queria seguir a carreira acadêmica, né? Demorou um pouco, estava terminando o doutorado, eu entendi que eu não queria seguir a carreira acadêmica e descobri recursos humanos, né? E fui para Talent Acquisition, que era a área que eu tinha mais afinidade, que eu tinha gostado mais. Até uma história curiosa, eu gosto de contar, porque quem busca uma mudança de carreira... Nunca é tarde, nunca é tarde. Eu gosto de contar essa história exatamente por isso. Quando eu percebi que eu queria ir para o mercado de trabalho e sair da carreira acadêmica, eu comecei a conversar com as pessoas, entender com quem já estava no mercado, o que elas faziam, onde teria espaço para mim, né? Onde que as minhas habilidades e a minha formação não ia ser desperdiçada. Né? Eu falei assim, não quero jogar uma graduação, um mestrado, doutorado no lixo, né, para começar uma carreira do zero. E eu descobri a área de Talent Acquisition, né, conversando com as pessoas. E uma pessoa da época, uma pessoa que trabalhava na Vanad, me contou, falou assim, olha, tem uma área de diversidade, um departamento inteiro de diversidade, as pessoas estão começando, as empresas estão começando a investir mais nisso. Acho que tem tudo a ver com você. E eu fui pesquisar, falei assim, o que tem de mais novo, de mais assim, inovador também na área de recursos humanos. E descobri People Analytics. Então, foi minha porta de entrada para recursos humanos. Eu fui fazer um curso de People Analytics em São Paulo. Na verdade, eu joguei no YouTube People Analytics para ver o que ia aparecer. Estava tendo uma live, falei, vou assistir. Era uma live de uma faculdade em São Paulo, que oferece um curso de 2 meses de People Analytics. Falei, legal, vou ver se eu consigo, né, fazer esse curso. Se for online, vou fazer. Estava morando em São Carlos na época. Se for online, vou fazer. Era presencial, era caríssimo. Eu não podia, na época, eu estava fazendo um doutorado. Na época, a bolsa de doutorado era bem menos do que é hoje. Eu não tinha como fazer esse curso. Aí eu falei, mandei uma mensagem para a coordenadora do curso. Eu falei assim, olha, eu quero muito fazer o curso, estou mudando de carreira, mas eu não tenho condições de pagar o curso agora. Só que eu estou acostumada já a dar palestra, dar treinamento para professores, para alunos, né, grupos de 200, 500 pessoas. Se vocês quiserem, eu posso ir até a faculdade e dar palestra para os seus alunos sobre soft skills, sobre entrevistas, né? Eu entendo bastante do assunto. Ela falou, claro, então venha. E me deu uma bolsa, né? Eu consegui fazer 100% gratuito esse curso. Fui para São Paulo. Comecei a me aplicar para vagas, né? Fiquei em São Paulo, na casa da minha cunhada, assim, tudo no 0800, né? Para tentar mudar de carreira, não tinha experiência na área e comecei a me aplicar para vagas. E quando eu estava já terminando o curso, eu tinha esperança, falei assim, não, eu vou conseguir algum emprego aqui, 2 meses, dá para conseguir algum emprego enquanto eu estou aqui, tal. Não consegui, voltei para São Carlos. Na semana que eu voltei para São Carlos, me chamaram para um emprego lá,
como Tech Recruiter, porque eles queriam alguém que fizesse o recrutamento de uma maneira diferente, de uma maneira alternativa do que os recrutadores estavam fazendo, né? Então, isso foi em 2019, estava no boom de contratação, as empresas estavam crescendo muito, crescimento acelerado das startups, e eles queriam alguém que tivesse uma lógica de pensamento diferente e que conversasse bem com tecnologia, né? Depois disso, eu me tornei, né, coordenadora da área de cultura e engajamento da empresa, né? Foi muito rápido, assim, aprendi muito rápido. Virei squad lead do time de recrutamento. Depois eu assumi a área de cultura e engajamento, em que eu fundei a área de diversidade, fundei os grupos de afinidade lá. Foi muito legal essa experiência. Depois eu saí dessa empresa, me tornei head de RH de uma startup americana, né, trabalhando com um time de pessoas de 33 países diferentes. E saí agora para fundar a minha consultoria, né, a Latam Tech Hero, em que eu dou consultoria para pessoas que querem encontrar uma vaga no exterior e para empresas que querem contratar pessoas na América Latina, né? Então, faço as vagas, faço o sourcing para essas empresas. Mas a minha história com tecnologia começou quando eu tinha 3 anos, quando eu ganhei o meu primeiro computador. Eu tive o privilégio de ter um pai que era programador, COBOL. Na época, eu trabalhava na Caixa Federal. E eu tive o meu primeiro computador, tinha 3, 4 anos de idade, eu era uma criança muito grande. E tive o privilégio de ter esse primeiro contato. Depois, quando eu estava no mestrado, né, meu contato mais profundo com tecnologia foi quando eu estava no mestrado, que eu precisei fazer análise de dados. Na época, o que eu aprendi foi R para fazer análise de dados. Então, eu estou aqui como espiã, e me aproximei muito de tecnologia. Esse foi um grande diferencial para ser contratada como Tech Recruiter, porque eu consigo conversar bem sobre tecnologia, com pessoas de tecnologia e participar muito dos eventos. Eu participo dos eventos de Python desde 2017, né, dos primeiros, vi palestras do Lucas, vi várias palestras, participei de vários eventos, Python Brasil, né, então, Caipira também. Então, estou sempre envolvida nos eventos de tecnologia, o que me abre um pool muito grande de candidatos também para contratar. Tem pessoas que eu já contratei, que eu conheci em eventos assim, 5, 6 anos atrás. Então, falando um pouco sobre o processo seletivo em si, né? O processo seletivo, o recrutador é o ponto central ali do processo seletivo. A gente que é xingado, a gente que é ali a cara, a vitrine da empresa, né? Muitas vezes. E a nossa cabeça é uma espiral disso. Eu já fui em casamento no fim de semana, e aí a hora que o padre estava lá falando, o fulano que é software engineer, eu já olhei assim, meu marido, você não vai recrutar no casamento. Mas a nossa cabeça está assim, o tempo todo pensando em contatos, pensando em possibilidades, em oportunidades, né? O principal, o core, assim, do que a gente faz no dia a dia, a gente faz uma gestão de pipeline, né? A gente faz uma gestão de funil. O nosso funil, ele começa lá, né, com a seleção, né, de candidatos, entrevistas, proposta de missão. Isso aqui é o clássico, né? O nosso objetivo é colocar a gente no topo do funil e ir passando para as próximas etapas. Obviamente, esse funil ele vai reduzindo e a gente vai selecionando as pessoas nesse processo. Só que, na verdade, não é tão simples assim, né? Nosso trabalho começa lá no alinhamento de vaga com o gestor, entender qual é a necessidade. Um bom recrutador ele está envolvido no processo de ponta a ponta, né? Desde entender a necessidade do time, o perfil do time, né? Existem times com perfis totalmente diferentes, e necessidades totalmente diferentes, entender do produto, entender do modelo de negócio, para conseguir trazer o melhor candidato, né? Até o final, a gente conduz o candidato, né? Conduz o processo, o candidato até o final, né? E com o objetivo de contratar e dar uma boa experiência para esse candidato. Muitas vezes a gente falha nisso, que é o caso que as pessoas falam, levei um ghost, nunca mais respondeu, ou demorou 2 semanas para responder. Pensa que isso daqui é só para um processo seletivo. Geralmente, né, para uma vaga, geralmente a gente está fazendo 10 vagas ao mesmo tempo, né? Para eu contratar uma posição clássica de software engineer, para eu contratar uma pessoa lá no final, para ter uma admissão, geralmente eu tenho que colocar 300 no topo do funil.
e fazer essa gestão, né? Vai ter na quebra, mas fazer essa gestão dessas pessoas. Então, imagina fazendo isso para 10 vagas. Então, realmente, é o famoso, tipo, não deu tempo, não dei conta de dar o retorno no timing certo para todo mundo. Não é maldade, não é pessoal. E, além disso, não é um único funil, não é um único processo. A gente considera ali 3 principais funis. O inbound, é bem parecido com o marketing nisso, o inbound, o outbound e os referrals, né? As referências, as recomendações. Né? E por que isso é importante? Primeiro, o que significa cada um? Né? O inbound é quando a pessoa se aplica para a vaga, ela se candidata para a vaga. Então, onde que ela faz isso? Principalmente nas páginas de carreira. Geralmente, cada empresa tem a sua página de carreira. LinkedIn, Indeed e outras plataformas. Hoje existem inúmeras. Né? Eu coloquei só uma aqui de exemplo, a We Work Remotely, que é um site de vagas de várias empresas do mundo inteiro, principalmente vagas remotas. Né? Mas existem vários hoje. O outbound é quando o recrutador ativamente procura um candidato no mercado, esse candidato não se aplicou para a vaga, mas a gente vai lá, a gente aborda, a gente é educado, fala, olha, a gente tem uma vaga aqui, você está interessado em fazer a entrevista, participar do nosso processo, né? E aí, gente, é criatividade. Eu já fiz de tudo para abordar candidato. Já paguei café, já paguei almoço, já levei para jantar, já ofereci, já mandei mensagem falando assim, olha, a gente está te dando R$50 de voucher do iFood para você pedir o que você quiser hoje, se você topar fazer uma entrevista comigo. Já fiz de tudo para fazer abordagem de candidatos. A gente principalmente usa o LinkedIn para isso. Quando eu entrei como Tech Recruiter, eu usei muito, como eu fazia uma estratégia alternativa, eu usava muito o Stack Overflow e o GitHub também para fazer abordagem de candidatos. Né? E existem técnicas, né? Eu fui aprendendo com o tempo técnicas que a gente chama de X-Ray Search, que é um tipo de busca no Google. Ele busca as páginas do LinkedIn no Google, porque o LinkedIn, gente, é caríssimo para recrutador usar. É muito caro. Uma empresa que vai pagar o LinkedIn Recruiter, ela paga pelo menos R$20 mil ano para ter o plano básico do LinkedIn. Então, é muito caro. Eu, como recrutadora, eu posso contratar o independente, né? Eu posso contratar o LinkedIn Recruiter Lite, que custa R$700 por mês para mim. Então, assim, são planos caríssimos, são planos em dólar, obviamente, né? Então, o LinkedIn ele acaba sendo uma ferramenta que a gente usa, porque é a principal, tem acho que são 2 bilhões de usuários, então está todo mundo ali, mas eu uso o X-Ray Search para procurar no Google, os perfis do LinkedIn no Google. E, na época, eu aprendi a fazer muito search pelo GitHub, pelo Stack Overflow, que a gente consegue, inclusive, descobrir o e-mail de vocês através do GitHub. Né? Quando vocês se perguntam assim, como é que a pessoa conseguiu meu contato, é assim. E os referrals, né, que são as recomendações, que são os famosos contatinhos, né? O amigo, o parente, né, alguém conhecido, né, que tem uma vaga na empresa ou que ouviu falar de uma vaga e vai indicando, né? E a gente gosta muito, né? O RH gosta muito dos referrals, porque se você já trabalhou com alguém que você gostou muito do trabalho dessa pessoa e você recomenda, e a gente gosta muito de você, obviamente que a gente vai gostar da pessoa que você vai trazer, né? Então, a gente tem maiores chances de dar certo. Aliás, a pessoa ela entra na empresa já com um ponto de contato de confiança, em que ela usa ali para se apoiar, para ter informação, para se adaptar na empresa. Então, isso é muito positivo. Então, hoje, se você só se candidata para a vaga, você está cobrindo 50% das suas chances de ser contratado. Isso aqui foi um estudo que um recrutador, que ele foi recrutador da Nike, ele fez um estudo ao longo de 20 anos, coletando os próprios dados dele, é um estudo científico, é um estudo prático dele mesmo. E ele falou assim, de todas as vagas que a gente fecha, 50% são pessoas que se candidatam, né, em geral, pessoas que se aplicam. 20% são pessoas que a gente busca no mercado, o hunting, e 30% são indicações. Então, pense que só se candidatar, você está considerando ali metade das suas chances de ser contratado. Então, é importante também ter um LinkedIn legal para ser encontrado e usar a rede de contatos também para procurar oportunidades.
E o que acontece quando você se candidata para uma vaga, então? Né? O recrutador foi lá, conversou com o hiring manager. O hiring manager é o gestor que está abrindo a vaga para o time dele. Entendeu os requisitos, fez o job posting, né? Fez o job description, job post, tal. Aliás, job description, quando vocês veem uma vaga e falam assim, nossa, tá pedindo tudo isso, vaga arrombada, né? Tem as páginas de vaga arrombada. Gente, geralmente é o hiring manager que escreveu aquilo lá. A gente dá os pitacos, né? Um bom recrutador vai pegar as melhores práticas de mercado, vai deixar aquilo lá polido, arrumadinho, tal. Primeiro, porque a gente precisa entender esses requisitos para procurar no mercado, para filtrar candidato, mas geralmente é o hiring manager, é o gestor que deu os requisitos, tá? Quando a gente abre a vaga, né? A vaga está lá na página de carreiras, primeira coisa, ela vai para o ATS, né? Você se candidatou, o seu perfil vai para o ATS, famoso ATS, que é o Applicant Tracking System, né? É um sistema de traqueamento de candidatos. Então, se você entrar uma página de carreira de uma empresa para se candidatar numa vaga, você pode ver que na URL, no endereço, vai ter lá Lever, Greenhouse, Guppy, que é a mais famosa e mais odiada por todos os brasileiros, né? Recruitee, vários ATS diferentes, que é onde a vaga foi aberta. E é onde a candidatura vai, o perfil da pessoa vai. Então, aqui eu coloquei uma tela do ATS clássico que eu estava usando, que era o Recruitee, né? Então, na tela a gente tem, né, a pipeline, em que eu faço a gestão, como se fosse cards do Trello ou do Asana, ou de qualquer software de gestão de projetos, né? Então, a gente tem o pipeline, a gente tem os filtros, a gente tem as atividades. É um software bem clássico mesmo, o ATS. E aí, eu tenho aqui os candidatos. Isso aqui é uma tela do Google mesmo. Tem aqui os candidatos, eu abro a página do candidato, tem o perfil dele ali. Então, quando você submete a sua aplicação, esse software, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o parsing de toda a informação do seu CV, né, se você submeteu com o seu CV, e vai jogar essa informação para o sistema. Então, o seu CV ele tem que estar configurado de uma maneira, escrito de uma maneira, em que a informação de texto seja facilmente puxada, né, seja feito o parsing corretamente para o ATS. Se o seu CV está muito lindo, tem 3 colunas, você fez no Canva, você fez no Figma, está cheio de desenho, ele não vai puxar. Então, um CV bom para o recrutamento, ele não é um CV muito bonito, é um CV classicão. Aquele CV que o Indeed gera, eu falo que é o melhor CV, porque ele é basicamente um CV que a gente chama de semântico, ele é texto, né? E aí todo mundo fala assim, mas o meu CV, eu fui rejeitado automaticamente porque a inteligência artificial me rejeitou, né? Inteligência artificial, gente, eu já usei 3 plataformas diferentes, 3 ATS diferentes que têm inteligência artificial, nenhuma delas era boa. Nenhuma delas era boa. A gente acaba ignorando a feature de inteligência artificial, inclusive desenvolvam inteligências artificiais, modelos bons, né, de filtragem de candidato, de matching de candidato. Nossa, eu já usei 2 diferentes que faziam matching de candidatos que eram terríveis. Então, a gente, na verdade, não é a inteligência artificial que vai te rejeitar lá na primeira etapa. É um filtro. É um filtro básico. Então, você puxou lá do seu CV, sua localização é São Carlos. Eu estou contratando pessoas, sei lá, de Atlanta, nos Estados Unidos. Você já é rejeitado automaticamente. Então, a gente tem uma série de filtros que a gente seta, a gente automatiza, a gente não usa inteligência artificial. Né? Eu vou dizer que 99,9% das empresas não estão usando inteligência artificial para isso. Mas a gente automatiza o processo. Então, a localização, já corta a gente. Língua, fala assim, a gente faz pergunta, fala assim, qual é o seu nível de inglês? Se preciso que o seu nível de inglês seja fluente ou avançado, porque é uma vaga internacional, e você colocou básico, já é rejeitado. Então, você recebe aquele e-mail automático, né, falando que você não passou para a próxima etapa, você não vai ser chamado para a entrevista. Keywords também a gente usa para filtragem. A indústria, então, a indústria no sentido de setor, né, de onde você vem.
sou uma EdTech, né, uma empresa de tecnologia para educação, e eu preciso de pessoas que venham com alguma experiência de EdTech. Ou eu sou um banco, né, eu trabalho, sei lá, sou no Nubank, quero contratar pessoas com experiência de banking. Então, a gente usa também esse tipo de filtro. Então, essa informação ela precisa estar no seu CV, senão eu não consigo puxar essa informação. Experiência e senioridade também. Então, existem vários filtros que a gente pode automatizar, setar, para fazer essa primeira filtragem. Então, não é inteligência artificial. E aí, existe um modelo correto, né, um modelo perfeito de currículo para isso? Com certeza. É o que a gente chama hoje de currículo HS-friendly. Né, o currículo amigável para o HS, que vai ser fácil dele fazer o parsing da informação. Aqui é um exemplo clássico que eu peguei da internet, inclusive é um exemplo criado pelo site que é Enhance CV, que é um site que cria CV HS Friendly. Hoje existem inúmeros, né, até coloquei aqui alguns. Resume Genius, Resume Word, Eduzet, o Enhance CV, tem o TEAL também, que é TEAL. Então, tem vários. Eu crio o meu no Word mesmo, né? Sim, eu acho o mais básico. Não costumo usar o Word, mas eu acho que usar ali o clássico para gerar um CV que vai pegar a informação de texto corretamente é o melhor. Mas joguem no Google, HS Friendly CV, vocês vão ver várias opções. Então, basicamente, o que esse CV tem? O nome, o cargo. Eu adapto o cargo, por exemplo, quando eu estou me candidatando para uma vaga, eu adapto o cargo. A empresa usa Data Scientist, eu coloco Data Scientist. A empresa usa Data Science Analyst, aí eu coloco Data Science Analyst. Então, dá aquela adaptada, pelo menos no cargo, para poder já puxar essa informação corretamente. Experiência profissional, formação educacional. Isso daqui é perfumaria, strengths. Nenhum recrutador vai usar isso para filtrar você. Né? Soft skills, a gente não vai colocar, falar, trabalho em equipe. Eu não vou filtrar no CV, até mesmo porque o CV, você falar para mim no CV que você trabalha bem em equipe, não me diz nada. Na entrevista eu consigo entender se você trabalha bem em equipe, ou no pair programming, ou na avaliação técnica eu consigo entender isso, mas não pelo CV. Habilidades, né, as skills. Então, geralmente, as skills são mais técnicas, né, que a gente recomenda colocar. E certificações. Certificações faz bastante diferença. Eu já fiz muita vaga que o gestor quer alguém com certificação AWS, por exemplo. Então, colocar a certificação faz bastante diferença no CV. Aqui é um exemplo de como essa informação é feita no parsing do HS. Então, só para contar um pouquinho do que tem na tela, a gente tem aqui um CV que tem a experiência, né, da pessoa, a localidade, que é Estados Unidos, o cargo, que é Front-End Developer, e aqui a data em que ela trabalhou nesse cargo, então de julho de 2022 até atualmente. E aqui a gente tem toda a descrição. Então estava envolvido em metodologias ágeis e processo de Scrum. Participou do desenvolvimento de aplicações web UI, usando HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e React.js. Então, tem toda uma descrição das atividades da pessoa, né? A segunda experiência, que foi na Índia, como front-end developer, de abril de 2019 e março de 2021. Como que essa informação ela vai para o HS, quando ele faz o parsing? Primeiro, pegou o language skill, né? Pegou a linguagem a língua usada no CV, que é o inglês, e aqui ele criou compartimentos, né? Ele tagueou todas as skills que estavam lá no CV. Você viu que aqui ele pegou várias, né? Pegou um monte, desde Agile até jQuery, JSON, JavaScript, Linux, né? Todas as keywords que estavam no CV, elas foram puxadas pelo HS. Ou seja, eu consigo clicar aqui e filtrar os candidatos por essas skills. Né? Se eu estou procurando alguém especificamente, sei lá, alguém de QA, que trabalha especificamente com Cucumber, né? algum tipo de tecnologia específica, eu consigo filtrar aqui. Por isso que é importante o currículo estar num modelo que a gente chama de HS Friendly, porque senão ele não puxa essas informações. E aí, como que a gente aumenta, né, as chances, então, para uma candidatura, quando você se candidata para uma vaga, né? Primeiro, o CV ele tem que estar no idioma da empresa.
Ah, mas eu vi que o recrutador é brasileiro. O recrutador pode ser brasileiro, no meu caso, né? As pessoas me mandavam muito currículo em português ou espanhol. Mas o recrutador é brasileiro. Ou o recrutador, a gente tinha uma recrutadora da Argentina. Ele consegue falar, só que o hiring manager não é. Então, eu estava fazendo vagas ali, por exemplo, eu, brasileira, contratando latinos para um hiring manager ucraniano. Eu preciso que o CV esteja em inglês. Então, o CV sempre no idioma da empresa. Se a vaga está anunciada em português, ok, manda o CV em português. Se a vaga está anunciada em inglês e o idioma da empresa é inglês, você tem que mandar o CV em inglês. Não importa se o recrutador é brasileiro ou latino, tem que ser em inglês. O CV no formato PDF. E isso daqui eu descobri, obviamente, se a gente for pensar, se eu mandar doc, é mais fácil dele fazer o parsing, né, do que o PDF, talvez. Eu descobri usando muito o Indeed para contratar. Quando você se candidata pelo Indeed, ele abre uma tela que ele mostra a miniatura do seu CV. Se ele está em PDF, ele já abre a miniatura do seu CV. Se ele está .doc, eu vou ter que fazer o download do seu CV para o meu computador, para abrir ele no meu computador. Eu não vou fazer isso. Então, eu passo esses candidatos. Eu não faço isso por 2 problemas. Tempo, não consigo fazer o download de todos os CVs para abrir no meu computador. E, segundo, proteção de dados, né? Eu não posso ter o CV da pessoa com... Muitas vezes as pessoas colocam o endereço, colocam, às vezes, o ID dela, né? O RG, o CPF, ou passaporte. Já peguei muito o CV que tinha o número do passaporte da pessoa. E eu não posso ter isso no meu computador. Então, empresas sérias, elas não permitem que o recrutador, ele inclusive receba CV pelo LinkedIn. Né? Então, esse é um grande problema. A gente não consegue acessar o seu CV se você mandar .doc, dependendo da plataforma. Os links funcionando, testem os links antes. Às vezes você muda a URL do seu LinkedIn e você esquece de mudar no CV, a gente não consegue acessar o seu LinkedIn. Aí eu tenho que buscar, se eu não acho, você perde a oportunidade, né? De 1 a 2 páginas, né? Antigamente a gente falava, né, que tinha que ser 1 página, mas não tem problema nenhum passar para 2 páginas, principalmente se a pessoa tem muita experiência. Se você é novo, se você não tem experiência nenhuma, vai ser um absurdo o seu currículo chegar a 2 páginas, mas se você é experiente, com certeza vai chegar a 2. Tá? Fontes simples e legíveis, nada de usar fontes muito diferentes, como a minha. Usa o Arial, que é sucesso, que não vai dar erro. Tamanhos diferentes para títulos e seções. Uma coisa que é muito importante é padronizar. Vou usar isso aqui como exemplo. Padronizar a organização do seu CV. Então, aqui, experiência está escrito em caixa alta. Enquanto eu tenho aqui, né, o país está em negrito, né, o título, o nome da empresa está em negrito, o país está em negrito, e aí Front-End Developer não está em negrito. E ele usou um separador vertical aqui. A data está o mês inteiro escrito, não está abreviado, o ano, espaço, tracinho, de novo, o mês, né, ou o current, que é o atual. Então, é importante ser padronizado, porque aí é mais fácil do HS reconhecer o que é cada categoria. Aqui é o job title, aqui é o cargo da pessoa, aqui é o nome da empresa, aqui é o país, aqui é a cidade. Então, fica muito mais fácil ele reconhecer se você usa o mesmo padrão de fonte e tamanho para o mesmo tipo de coisa. A experiência profissional, o que tem que ter? O cargo, o nome da empresa, a localização, data de início e fim, responsabilidades e resultados, né? Então, a minha... tenta não colocar a descrição da sua atividade, tá? Tenta pensar qual é a sua principal responsabilidade, qual que é a sua entrega. Tá? Então, tudo bem colocar desenvolvimento de software em Python, mas qual que é a sua entrega final? Isso que a gente está interessado em saber. Tá? Principalmente quando a gente pensa assim, Python tem inúmeras aplicações. Eu preciso entender qual é o tipo de software, o tipo de produto, o tipo de entrega que essa pessoa está fazendo. E resultados. Então, métricas, resultados. Reduziu o downtime, entregou 40% de otimização. Esse tipo de métrica ela é extremamente importante para, num segundo momento, depois do filtro, o recrutador bater o olho e falar assim, essa pessoa tem impacto no negócio. E querer te chamar para uma entrevista.
sempre em ordem cronológica reversa, do mais recente para o mais antigo, para a educação também, né, a formação educacional também, do mais recente para o mais antigo, e inserindo as skills, línguas, ferramentas, certificações. Ferramenta, a gente coloca tudo. Python, PySpark, coloca Apache, coloca tudo que vocês puderem, porque isso ajuda a gente a filtrar. Tá? Isso garante que se você não for encontrado por uma keyword, você vai ser encontrado por outra. Tá? Então, keyword é assim, o topo do bolo ali são as keywords para a gente ser encontrado, né, e ser filtrado corretamente. Então, aqui é uma tela de um candidato que eu coloquei, né, no processo, exatamente para ver se puxava a informação corretamente. Então, aqui é uma tela do meu HS, é um overview de um candidato em si. Ele puxou, primeiro, puxou o e-mail. Ótimo. Puxou o telefone, consigo contatar essa pessoa. Puxou o link do LinkedIn, o LinkedIn da pessoa estava correto, puxou certinho. Puxou as skills de linguagem. Então, inglês, aqui está near native, né, próximo do nativo. Francês básico, português nativo, espanhol básico. As skills, puxou Agile Project, aqui, Bug Report, Gira, DevOps. Então, puxou as skills que tem no CV dessa pessoa. Um CV que não está montado de maneira... Esse era um CV de uma pessoa de design, que tinha feito CV no Figma. Então, o CV estava lindo, o CV estava esteticamente muito bem construído, mas não puxou nenhuma informação. Não puxou nem o nome da pessoa corretamente lá em cima. Então, o que ele puxou foi currículo, PD, né, de Product Designer. Aí, o nome da pessoa veio .pdf. Puxou o nome do arquivo. Não puxou o nome da pessoa lá no título, no começo do arquivo. Não puxou e-mail, não puxou telefone, não puxou o link do LinkedIn, né, das redes sociais, do portfólio da pessoa, não puxou skills. Ou seja, é quase um fantasma para mim no processo. Eu não consigo nem contatar essa pessoa para falar assim, olha, seu currículo não foi parciado. Primeiro que eu não vou fazer isso, mas não consigo nem falar, seu currículo não foi parciado corretamente, me manda o currículo de novo. Né, porque eu não tenho os contatos dessa pessoa. Então, isso aqui é muito prejudicial. E muitas vezes a candidatura ela já é rejeitada aí, ou você passou despercebido no processo, mesmo tendo 100% dos requisitos da vaga, porque o currículo ele não está bem construído. Uma coisa que é para vocês nunca fazerem, né, de jeito nenhum, é no currículo colocar representação visual, representação gráfica das skills. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A pessoa colocou lá, JavaScript colocou estrelinhas, 5 estrelinhas. HTML, 5 estrelinhas. Aí, skills, HTML, a barra completa. JavaScript, a barra no meio. Né? Outro, linguagens, né? Tem 5 boxinhos, 5 pintados, né? Para inglês. Para alemão, 3 pintados. Ou o logo o logo da tecnologia, né? Então, HTML colocou o logo do HTML, CSS, o JavaScript. Isso aqui não vai ser parciado pelo HS. Então, eu não consigo... Muitas vezes, né, nesse caso aqui do logo, ainda a pessoa colocou escrito, mas muitas vezes ele não vai nem ser puxado. Se você colocar só o logo, ele não vai nem ser puxado para o HS, essa informação. Então, qualquer informação muito visual, ela vai atrapalhar o parseamento da informação no HS. Esse é o primeiro ponto. Isso daí é o básico. É só para o seu currículo subir corretamente na plataforma. E como é que a gente faz, né, para selecionar aí o candidato? Tem as perguntas automatizadas e tudo mais. E quando a gente abre, a gente vê, né, filtramos. A gente abre o currículo para ver, a gente vai demorar de 6 a 8 segundos para bater o olho e falar assim, ó, consegui pescar alguma informação aqui, vou levar para frente esse candidato. Como eu falei para vocês, topo do funil, geralmente são 300 candidatos que eu preciso ter ali, mas eu tenho, às vezes, 2.000 aplicações, 2.000 candidaturas. Eu preciso filtrar isso de uma maneira eficiente. Para a gente entender quais são as keywords que precisam estar no currículo, faça o exercício contrário de ver o que tem nos job descriptions. Então, aqui eu peguei um job description de Senior Analytics Engineer, né? Eu selecionei aqui algumas palavras-chave, que são bem genéricas essas aqui, mas que podem ser relevantes para ter no seu currículo.
Por exemplo, dados, mapeamento, requisitos, modelagem, banco e gestão, design, pipeline, documentação, manutenção, monitoramento, otimização, escalabilidade, ETL, plataforma, stakeholders, governança. Então, esses aqui são algumas palavras-chave bem genéricas que inclusive te ajudam a descrever as suas atividades, né? Então, se você está em dúvida de como descrever o que você faz, vai para um job description, pega uma vaga que seria uma vaga referente àquilo que você faz e faz esse exercício. Como é que a vaga descreve? Eu fiz muito exercício quando eu estava procurando vaga para mim em RH, de procurar pessoas da área que tinham o cargo que eu queria e ver como elas descreviam as atividades dela no LinkedIn. Obviamente, não vou copiar e colar, eu vou adaptar isso para a minha realidade, né? Não vou mentir também, falar que eu tenho uma coisa que eu não tenho, mas isso me dá uma referência de como descrever isso, né? Então, o job description pode ser uma referência. Esse daqui é o comecinho do job description, falando o que você vai ser responsável por, mas olha só quando ele fala dos requisitos, né? A pessoa tem que ter experiência em engenharia de dados, Big Data, Queries, SQL, modelagem, pipelines, Python, R ou Scala. Essas palavras-chave, ela tem que estar no seu currículo. Ela tem que estar. Entendeu? Porque senão eu não vou conseguir filtrar corretamente. Aliás, tem que estar no currículo, tem que estar no LinkedIn também. Porque na busca que a gente faz no LinkedIn, a gente vai conseguir puxar essas palavras-chave e vai encontrar o seu perfil. Aqui tem outras, né? Documentação, teste automatizado, código limpo. A gente não vai usar código limpo para buscar, mas teste provavelmente é uma palavra-chave que a gente usaria para buscar. Arquitetura, sim, data mart, data lake, data warehouse. Se é uma posição que tem uma interface grande com o negócio, a gente com certeza vai usar métricas, KPIs, OKRs também para buscar o perfil, e aqui pedindo inglês. Então, essas palavras-chave, elas têm que estar também no seu currículo. É uma boa referência do que colocar lá nas skills, né, nas skills. E aí, pensando no segundo tipo de funil, né, o funil de outbound, quando a gente busca a pessoa no LinkedIn. Como que o recrutador, então, né, eu já sei como fazer um CV legal para me aplicar e passar no primeiro filtro, como é que o recrutador vai me encontrar? Então, basicamente, a gente vai procurar no LinkedIn. O LinkedIn ainda é a maior rede social para contratação, né? Sonho com um dia que vai ter um competidor do LinkedIn à altura, né? E existem algumas dicas, então, para você turbinar o seu LinkedIn. Primeiro, tem que estar atualizado com as suas últimas experiências, né? Tem gente que esquece de colocar coisa no LinkedIn, fica muito mais difícil de você ser achado. As experiências, né? O que você vai colocar? Suas responsabilidades, muito parecido com o CV. Suas responsabilidades, resultados, métricas, indicadores. E o LinkedIn, ele tem uma feature de você colocar as skills referentes a cada experiência. Então, você consegue colocar até 50 skills lá embaixo, né, no final do LinkedIn, mas você consegue associar elas com cada uma das experiências. E isso é muito legal, porque skill é a primeira palavra-chave que vai ser encontrada quando a gente busca um perfil. Então, tem que estar ali aparecendo, tem que preencher legal essa parte de skills no LinkedIn. Recomendações, é legal, mas não é primordial. Você, eu não tenho nenhuma recomendação. Aquelas pessoas que escrevem uma recomendação embaixo para você, alguém que trabalha com você, não tem problema. Se você tiver... Eu sempre uso a oportunidade, quando eu saio de um emprego, para pedir recomendações das pessoas que trabalharam comigo anteriormente, né? Então, se vocês passaram por essa situação, usem essa oportunidade também para pedir recomendações. Mas não é um fator determinante para a gente rejeitar candidato ou não. Mas outras dicas que vão ajudar bastante. Seguir as empresas que você gostaria de trabalhar. Então, segue a empresa, porque no LinkedIn Recruiter, quando a gente vai filtrar candidato, buscar candidato, existe uma aba lá que a gente consegue ver candidatos que já seguem a sua página, a página da sua empresa. E, geralmente, a gente prefere falar primeiro com esses candidatos, porque eles já têm alguma relação com a sua marca. Eles já conhecem minimamente a sua marca. A gente consegue ver quem está open to work, porque não é todo mundo que coloca o badge de open to work no LinkedIn, mas tem gente que coloca lá só para recrutadores ver. A gente consegue ver quem está open to work e a gente consegue ver quem segue a página da empresa. Então, isso faz diferença. Seguir pessoas recrutadoras, né? Então, adicionem recrutadores, né? Pode me adicionar. Eu adiciono recrutadores. Por quê? O LinkedIn comum...
até mesmo o Premium, né, se vocês pagam Premium, ele me deixa ver pessoas que eu tenho até 3º grau de conexão. Então, pessoas que estão conectadas diretamente a mim, né, 1º grau, alguém que está conectado a essa pessoa, 2º grau, alguém que está conectado a essa pessoa, que está conectado a essa outra pessoa, 3º grau. Entendeu? Então, se você tem um recrutador, o recrutador vai ter um monte de gente, de vários países, provavelmente. Então, isso aumenta a sua capilaridade. Então, eu adiciono um recrutador a rodo, porque recrutador tem pessoas de várias áreas, tem hiring manager, tem gestores da empresa, então é o que facilita o seu perfil ser encontrado, aumenta as suas chances de ser encontrado. Produzir e interagir com conteúdo é legal, te faz aparecer mais no feed, mas não é essencial. Você não precisa ser criador de conteúdo, não precisa virar TikToker para conseguir um emprego, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E keywords, né? O que é legal de questão de conteúdo, né? Se você tá desempregado e seus amigos não sabem disso, mas você foi lá e comentou no post que seu amigo fez. Você, legal, eu fiz esse teste assim, 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 e deu certo também e tal. A pessoa vai lembrar de você. É com o princípio de quem não é visto não é lembrado, tá? Você não precisa criar conteúdo, mas a interação faz com que a pessoa lembre de você. Às vezes puxa assunto, fala assim, legal que você fez isso também. Aliás, como é que você tá? Tá trampando onde? E aí começam... pode ser um starter para conversa. Você não sabe como puxar a conversa? Começa a comentar nos posts do LinkedIn de pessoas que você conhece ou de pessoas desconhecidas, mas um conteúdo que você domina, tá? Porque isso gera bastante interação. Eu já recebi proposta de emprego, assim, fiz muitos contatos, participei de muitos eventos que fui convidada a partir desse tipo de interação. E, obviamente, os keywords, né? Muito importante para o CV, muito importante para o LinkedIn também. Por que ele é importante para o LinkedIn? A gente usa a busca booleana para fazer, né, como falei para vocês do X-Ray Search, para fazer a busca de CVs na web. Né? Eu faço isso no Google, no DuckDuckGo, no Bing, porque ele traz resultados diferentes. Né? O Google ele tem tentado barrar o X-Ray Search para poder chegar nos perfis do LinkedIn que eu não tenho acesso, porque eu não tenho LinkedIn Recruiter, né? Porque eu tenho a versão gratuita. Então, como que é uma busca booleana tradicional que eu faço? Né? Então, eu estou buscando no site do LinkedIn, estou buscando no title dessa página, que geralmente ele puxa o seu job title. Né? Então, a headline do LinkedIn, ele geralmente ele puxa automaticamente do seu job title e é o que ele puxa aqui nos metadados. Tá? E aí eu coloco as palavras-chave que eu estou procurando. Então a pessoa ela tem que saber Python, ela tem que manjar de AWS ou Azure, né? Ela tem que dominar aí o Databricks, ou Snowflake, ou Redshift, ou Synapse. Então, eu consigo montar aí uma string para fazer a busca. Eu quero mostrar para vocês como que é essa busca real life. Aqui. Se eu faço essa busca direto no Google, olha, quantas páginas de candidatos no Brasil. Isso porque eu usei LinkedIn, br.linkedin, então só a base do Brasil. Eu posso mudar isso daqui, vamos ver. Colômbia. Então, esse é o tipo de busca que eu faço para aumentar o meu pool de candidatos, porque só procurar no LinkedIn, só usar LinkedIn Recruiter, acaba sendo muito limitado. Então, só para vocês terem uma ideia de que, se essas palavras-chave elas não estão no seu perfil, eu não vou conseguir te encontrar na minha busca. O objetivo é ser encontrado, né? Fazer o currículo passar, né, no primeiro filtro e ser encontrado. Quais outras formas de ser encontrado também? Né? O Stack Overflow, GitHub, Behance, para quem é de design, né? Behance, Figma, também é muito bom. Medium, também já usei, gente que produz conteúdo lá. Né? Então, geralmente são pessoas que já estão numa posição de gestão ou muito especialista na área que vai produzir conteúdo, a gente geralmente usa.
Telegram, Discord, então eu participo de várias comunidades, né, que aí eu estou sempre de olho nas pessoas que estão lá, quem está publicando, quem está dando palestra. Slack também, as comunidades Slack. Então, usem isso a favor de vocês também, né? A gente... o próprio, não sei se vocês conhecem, né, o Open Sanka, né, para quem é de São Carlos, é uma das comunidades, né, que eu mais acompanho. E aí nas próprias redes sociais, né, nas próprias plataformas, né, no Telegram, no Discord, tem canais de vagas, né? Então, sempre tem vaga sendo publicada lá. É uma forma de interagir com pessoas, de conhecer gente e estar por dentro do que está acontecendo na área. Além disso, tem a rede de conexões offline, né? Para quem curte fazer... Tô terminando. Para quem curte fazer contatos, né? Quem não tem vergonha, participar dos meetups, das comunidades, né? Como o Grupai, os eventos, é uma ótima oportunidade também de conhecer gente. Eu sempre estive em evento, né? Quando eu comecei como tech recruiter, eu sempre estive em evento meio camuflado. Eu falo que eu era uma recrutadora ninja, eu estava sempre no evento, né? De olho quem ia palestrar, quem fazia pergunta, olhava o crachá, via a empresa que a pessoa era, o cargo da pessoa, puxava assunto, né? Mas vai comer pão de queijo, né? E puxava assunto ali. E então esses eventos eles são muito, muito bons para fazer contato também. Dicas para entrevista, só para finalizar essa parte. Opa. Dicas para entrevista. Consegui uma vaga. E aí? O que eu faço, né? Estuda a empresa. Dica principal, estude a empresa, qual que é o negócio, o que eles fazem, qual que são a visão, os valores da empresa. Demonstra que você fez a tarefa de casa, que você sabe um pouco da empresa com quem você está falando, né? Monta um script. Isso daqui eu tenho pronto no meu computador, assim, o script da minha timeline. Eu comecei aqui, eu fiz isso, então de forma cronológica, né, com uma informação bem resumida, bem selecionada, mostrando os meus resultados, os meus aprendizados em cada uma das experiências, tá? Isso aqui vai servir para qualquer entrevista que você for fazer e é bom ter isso organizado. É um fator de avaliação. A gente avalia a pessoa se ela consegue organizar a informação de maneira lógica e se ela consegue selecionar a informação que é relevante para aquele momento. Quando eu vou fazer entrevista para RH, para Talent Acquisition, para recrutamento, eu não fico falando da minha experiência em educação, porque não é relevante para essa entrevista. Então, tem que fazer esse exercício também. O que é relevante para essa entrevista? Preparar as respostas para as perguntas difíceis, né? Então, qual que é a pergunta técnica mais difícil que podem me fazer sobre a minha área? Prepara já uma resposta de antemão, né? E gente, hoje fazendo uma entrevista online, você pode abrir ali a tela com o recrutador, porque eu faço isso. Abrir a tela com o recrutador e as suas anotações do lado, tá? Fuja de clichê. Seu pior defeito não é ser perfeccionista. Ser perfeccionista é bom, na verdade, né? Quer dizer que você vai entregar um bom resultado, né? Com qualidade. Mas pense de maneira crítica, porque isso demonstra o que a gente chama de self-awareness, né? Autocrítica. Né? Pense de maneira crítica. Qual foi o último feedback que eu recebi do meu gestor? Ou qual que é o feedback que eu mesmo me dou que eu poderia melhorar? Se perguntarem para você quais são suas áreas de melhoria, seus defeitos, fala isso e fala como você está fazendo para mitigar esse problema. Né? Fala assim, o meu problema é delegação de tarefa. O que eu tenho feito é atuar com o meu gestor, entendendo para quem que eu posso passar. Então, demonstra que você tem consciência disso, porque não é possível que uma pessoa não tenha defeitos, né? E a gente quer saber se você sabe identificar os seus defeitos. Prepare perguntas, né? Pode perguntar sobre salário? Pode perguntar sobre horário de trabalho? Pode perguntar sobre benefícios? Pode. Mas faça antes perguntas sobre o negócio, sobre a área, sobre a vaga. Uma pergunta que eu gosto muito é sobre a cultura da empresa. Uma pergunta que eu gosto muito é: se eu entrar nessa vaga, qual que seria a primeira entrega que traria impacto para a empresa? Que aí você tem noção de qual que é a parte mais crítica daquela vaga, né? Onde que você poderia ser um diferencial. E você pode usar essa informação a seu favor também, para se destacar nas próximas entrevistas, né? Uma pergunta sobre cultura. Você perguntar para o recrutador como que é a cultura, obviamente que ele vai falar que é mil maravilhas, é ótimo, né? Eu gosto de perguntar, quando eu estou fazendo a entrevista, né?
eu gosto de perguntar o que mais mudou na empresa desde que você entrou. Principalmente se é uma pessoa que está ali há 3 anos, 5 anos. O que mais mudou na empresa? Porque aí você consegue entender os movimentos da cultura da empresa, né? E peça dica para os próximos passos. Eu sempre peço, assim, que dica que você me dá para a próxima entrevista? Né? Se o recrutador não falou se você vai passar, mas fala depois, a gente quer avançar com você para uma entrevista com o gestor tal. Assim, que dica que você me dá? Porque o recrutador é a pessoa mais interessada em contratar você. Porque ele tem meta de contratação. Então, a pessoa que mais quer te contratar é o recrutador. Se você está avançando no processo, ele quer te contratar. Então, peça dicas porque ele vai tentar te ajudar a passar pelo processo. Sempre me ajudou. E se você não passar no processo, pense que não é só sobre você. Existem inúmeras coisas que acontecem durante um processo seletivo. Né? Desde acabou o budget, congelou a vaga, o hiring manager mudou os requisitos, o recrutador foi mandado embora, entrou outro recrutador que vai começar o processo do zero. Existem tantas coisas que podem acontecer que não é o problema não é você. Assim, a gente se sente mal quando a gente é rejeitado para uma vaga, achando que a gente não é um bom profissional. Mas lembra que o processo seletivo ele não é só sobre você. É muito sobre a empresa, né? Muito sobre as partes envolvidas. E 3 regras de ouro que eu dou para todo mundo. Se candidata, se aplica para todas as vagas. Se dedica a algumas, porque você vai começar a se aplicar para vagas, vocês vão ver que vocês não têm tempo para fazer a gestão de todas as vagas que vocês se candidatarem. Então, se dedica a algumas. É uma empresa que eu quero muito, vou estudar essa empresa, eu vou dar uma olhada no perfil do recrutador, do hiring manager, tal. Vou escrever um script bonitinho, vou estudar para avaliação técnica, né? E escolha uma empresa. Escolha a empresa que você quer trabalhar, porque afinal você vai passar a maior parte do seu tempo do dia ali trabalhando na empresa com essas pessoas. E no final das contas você precisa de uma vaga, né? Se candidata para 100, mas você não precisa de 100 vagas. Pensa que você vai receber 99 nãos e você só precisa de um sim. Né? Então, é uma dica para se manter centrado, para não perder a esperança durante o processo seletivo. E é isso, não está indo para o último slide. A gente força. Foi. Então, meu LinkedIn é Maíra Massuda, vocês me encontram Maíra Massuda lá. Meu e-mail é mairamassuda@gmail.com. E com esse link do Bit.ly, né, bit.ly/pai, C de Sudeste, tracinho MAY, M-A-Y, para vocês baixarem essa apresentação e ter toda essa informação. Ok? Obrigada. E tem tempo para pergunta? Não. Ah, entendi. Não, sucesso. Mas eu tô aqui, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Obrigada, Lucas. Vamos tirar a fotinha?